Olá para você que acompanha as nossas entrevistas aqui no Facebook do Sindicato do C-Veículos e também no nosso site. Hoje o nosso convidado é o assessor jurídico do C-Veículos, o Dr. Cássio Vieselli, que além de atuar no nosso sindicato, atua também no Sintravir, Sindicargas, na FETRANSESC e também no TAT, que é o Tribunal Administrativo Tributário de Segunda Câmara e Câmara Especial. Obrigada, Dr. Cássio, pela participação. E hoje o nosso assunto é o transporte envolvendo todas essas áreas, né? Em todas essas entidades, todas essas representatividades. O senhor atua um pouquinho em cada uma delas. O problema é sempre o mesmo em todas elas? As dificuldades são as mesmas? Olá, Juliana, olá a todos. A dificuldade é sempre a mesma, né? Se a gente for ver, é inclusive território nacional. Vamos falar um pouquinho mais em Santa Catarina, que é o nosso chão, né? Hoje aqui no estado são em torno de 15 mil empresas de transporte, em média. Isso reflete algo em torno de 100 mil empregos diretos, mais 40 mil indiretos. Sem sombra de dúvida, eu acredito que é a segunda, somado, eu acho que acaba sendo a primeira ou a segunda economia do estado. E não é dada a devida importância para o nosso setor. A gente sente uma carência representativa em todas as instâncias, em todos os órgãos, seja município, estado e a nível federal. Não temos representação. Por quê? Muitas vezes por falta do conhecimento da matéria que se quer, que se busca melhorar. Então, por isso que nós precisamos de técnicos, pessoas entendedoras da matéria, que busquem as melhorias para o nosso setor. Nós temos muitos pleitos a nível nacional que precisamos melhorar, né? Mas a gente só vai conseguir isso através de representatividade e da própria demanda que o transportador enviar para o seu sindicato e para a sua federação. E, obviamente, essas entidades vão encaminhar para a nossa entidade máxima, que é a CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Hoje, então, o estado de Santa Catarina, ele não se divide por regiões quando se trata de demandas e de problemas. Não, é uma demanda geral ou cada região tem a sua característica, doutor Cássio? Em Santa Catarina, nós temos aqui dentro da nossa federação 13 bases, né, esparramadas dentro do estado. Obviamente que as dificuldades são as mesmas, mas tem aquela região que tem uma questão sazonal, de época. Mas no frigir dos ovos aí eu vejo que o nosso grande problema o que é? Alta carga tributária, né? A insegurança nas relações de trabalho e daí por diante o valor do óleo combustível, vejo como os 3 fatores essenciais de dificuldade a todo o nosso setor no estado e a nível nacional. O senhor falou na questão da representatividade. A representatividade pode auxiliar o setor mudar essa realidade? Pode, com certeza. Se cada estado colocar em mente que vai trabalhar para colocar um representante, seja a nível estadual, municipal, estadual ou federal, o caminho é esse. Nós não temos hoje, na Câmara dos Deputados, que são 513, nós não temos um técnico na área do transporte. Existem várias bancadas. Pela nossa importância no transporte rodoviário de cargas, nós não temos uma bancada. E repito, pode soar estranho, mas nós não temos um técnico jurídico na área do transporte a nível nacional. Então, se cada estado começar a trabalhar um nome e ter um representante, eu acredito que esse cenário mude. Num médio prazo, a gente vai ter um bom trabalho a ser realizado, sem sombra de dúvida. Agora, sobre essa questão da representatividade, quem acompanha nossas entrevistas aqui no nosso Facebook e também no site, mais tarde a gente vai estar falando especificamente sobre a questão da representatividade política aqui na nossa região e no estado de Santa Catarina. Mas para a gente encerrar, então, essa primeira participação do senhor, eu gostaria de saber, no ano de 2017, foi possível atender algumas demandas do setor ou ainda não quando se trata da sua área jurídica? Nós tivemos uma evolução legislativa em 2017, sem sombra de dúvida, Juliana. Um exemplo disso é a reforma trabalhista, né? E eu sempre faço questão de destacar nos eventos que eu participo, ou seja, dando palestra ou assistindo palestra, que não houve subtração de direito nenhum, houve a flexibilização, o que viabilizou a geração de empregos e renda, né? Não houve prejuízo nenhum a ninguém, né? Pelo contrário, a própria evolução do marco regulatório, que é a nossa legislação que rege na área civil as relações comerciais dentro do nosso segmento. Então, nós tivemos uma evolução, mas eu repito, ela não foi trabalhada por técnicos na essência,
né? Foi trabalhada por pessoas com muito boa vontade, obviamente que cercadas por seus assessores, mas não houve a participação direta de um técnico gabaritado, com formação jurídica, que pudesse acompanhar isso de forma direta para dar mais sugestões e melhorar ainda mais a redação como ela se apresenta. Mas já houve uma evolução muito grande dentro do marco regulatório, sem dúvida nenhuma. Nós estamos evoluindo de uma legislação de 2007, né, para 2018. Então eu vejo com bons olhos a nova legislação, alguns ajustes ainda precisam ser realizados, mas evoluiu bastante sim, Juliana. Tá certo, obrigada pela participação. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a questão política, cenário político para este ano e também a questão da representatividade do setor dentro da área política e mais especificamente em Brasília, você não pode perder a participação do Dr. Cássio na nossa próxima entrevista.